sido exaltado, Pai. Despertando a fé em tempos difíceis. De fato, este é um tema tão relevante e atual que o Senhor nos ajude a pregar segundo a sua vontade. E para isso, vamos orar ao Senhor. Pai, amado, Deus querido, eu te peço que o Senhor possa nos ajudar a todos, a que vivamos realmente esse despertar da fé. E para isso, ajuda-nos a transmitir a tua palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E realmente o Senhor esteja falando para que possamos viver toda a palavra que procede da tua boca. Abençoa-nos, ó Senhor, e que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados ao Senhor. E que o Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo, nos revele a verdade. É o que nós te pedimos e nos entregamos na dependência total do teu Espírito. No nome de Jesus. Amém. Vivemos tempos que necessitamos, mais do que nunca, de fé. Sim, o justo viverá pela fé, e nos nossos dias carecemos de justos e carecemos de fé. Necessitamos, então, pregadores de justiça para que transmitam a palavra que produzirá em nós aquela fé. Fé que vem, como dissemos, e como a Bíblia afirma, pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas os tempos são difíceis. Os tempos são difíceis e são desafiadores. Eu creio de todo o meu coração que o Senhor está restaurando a fé. A fé em toda a terra. A fé em Deus. É necessário que creiamos nele para que nos aproximemos dele. A fé na palavra de Deus. Quando cremos em Deus e não cremos na palavra de Deus, somos semelhantes a Adão e Eva, que, ainda que crendo em Deus, puseram em dúvida a palavra que Deus havia dito a eles e por isto caíram. Quando eu creio em Deus, mas eu não creio na sua palavra, o que me espera são quedas. Há outros que, mesmo que crendo em Deus e crendo na palavra de Deus, ainda assim estão como que estagnados, porque lhes falta uma fé, crer neles próprios. Era o que acontecia com Moisés quando, diante da sarça ardente, não deixou de crer em Deus e muito menos de crer na palavra de Deus, mas punha em dúvida sua própria pessoa. Não cria em si mesmo, mas é necessário crer em si próprio. Há outros, embora creiam na palavra de Deus, creiam no próprio Deus, creiam em si mesmos, ainda assim, parece que param e entram numa caverna. Foi o que aconteceu com Elias, que cria em Deus, que cria na palavra de Deus, que não tenha dúvida, cria nele mesmo, mas deixou de crer no povo de Deus. E quando você deixa de crer no povo de Deus, você desiste, mesmo que creia em você próprio, mesmo que creia na palavra de Deus, mesmo que creia em Deus. É necessário crermos também no povo de Deus, mas há outras pessoas que, embora creiam em Deus, creiam na palavra de Deus,
creiam em si próprios e ainda creiam no povo de Deus, ainda assim não prosperam. Por quê? Porque não creem nos homens de Deus, não creem nos profetas de Deus. E a Bíblia diz: crede em Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. É necessário que tenhamos uma fé que creia em Deus, que creia na palavra de Deus, que creia em nós mesmos, que creia no povo de Deus e que creia nos homens de Deus, para que prosperemos em toda boa obra e em todo bom serviço. E unindo a tudo isto, termos uma fé que persevera. Porque as promessas de Deus são obtidas pela fé, mas pela fé com paciência. Há tantos desafios nesses dias difíceis que mais parecemos um barquinho no meio de uma tempestade. A palavra barquinho é muito usada nos evangelhos. Interessante que era um barco que dava bastante pessoas, pelo menos a Jesus, com os seus 12, no mesmo barco. Este, para mim, embora não seja um navio, não vejo como um barco pequeno, um barquinho. Mas dependendo das ondas, dependendo da tempestade, dependendo da tormenta, por maior que seja o barco, se tornará um barquinho. E até mesmo os grandes transatlânticos parecem tão diminutos em terríveis tempestades. Foi assim que aconteceu naquela tempestade que lemos no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Em Marcos, capítulo 4, encontramos esse texto tão maravilhoso que nos fala, do versículo 35 ao versículo 41, sobre o episódio da tempestade, quando Cristo acalma a tempestade. É interessante vermos que o Senhor Jesus, diz a Escritura, dormia na tempestade. Sabe, para Cristo, e que nós também deveríamos com Ele aprender, sendo seus imitadores, tempestades podem ser lugar de descanso. E não apenas um lugar de desespero ou de luta, mas de descanso. Cristo dormiu na tempestade, e a pergunta é: por que dormiu na tempestade? Para que nós, igualmente, aprendêssemos a dormir na tempestade. Cristo orou para nos ensinar a orar. Cristo viveu para nos ensinar a viver. Cristo dormiu na tempestade para nos ensinar a dormir nas tormentas desta vida, a aprender a descansar. A Bíblia diz que quando chega a hora da aflição, devemos nós consultar o travesseiro. Interessante é que a Bíblia nos fala que Cristo dormiu com a cabeça no travesseiro. Porque numa tempestade, eu não posso dormir em qualquer lugar e de qualquer forma. É necessário dormir com a cabeça no lugar certo. Porque se eu não dormir com a cabeça, se eu não descansar com a cabeça no lugar certo, certamente eu irei me ferir. Certamente eu irei me machucar. Por que um travesseiro? Porque devemos consultar o travesseiro. Por quê? Porque aos seus Deus fala,
através de sonhos e visões. E por que mais? Porque aos seus Deus dá até enquanto dorme. Dormia Jesus com a cabeça no travesseiro. Dormia Jesus na tempestade. Mas uma pergunta eu faço: por que dormia? Como dormia? Já respondi que dormia para nos ensinar igualmente a dormir. Mas como dormia? Dormia porque confiava no Pai, confiava em Deus, sabia do seu propósito, que a ele estava destinado a morrer, mas morrer em morte de cruz, e não ali. Tinha segurança, mas também tinha confiança nos homens. Cristo podia dormir, digamos, porque Pedro estava ali, porque João ali estava, porque André, Tiago e os demais lá estavam, porque confiava não só em Deus, mas confiava também nos homens. A fé que mais me espanta não é a fé, por maior que seja, que temos em Deus. A fé que mais me surpreende é a fé que Deus tem em nós. Deus tem em nós, Deus crê em nós, Deus confia em nós. Naquele dia da tempestade, os discípulos ficaram aterrorizados, alarmados, e eles gritaram. A tempestade não foi capaz de acordar a Jesus. Mas os discípulos foram capazes de acordar. Não são os problemas, não são as dificuldades que acordam o Senhor, que despertam o Senhor, mas somos nós que gritamos: desperta, Senhor, vem em nosso socorro. E aí Deus vem. Não é a tempestade que move o Senhor Jesus. Somos nós e a nossa fé que movem ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Interessante que eles gritaram: mestre, mestre, não te importa que pereçamos? Por que não gritaram Senhor, se era uma questão de autoridade? Ou Salvador, se era uma questão de salvar-se? Mas gritaram mestre, porque a tempestade, e só a palavra do mestre pode acalmar. Jesus era chamado de mestre. Há algumas palavras nas Sagradas Escrituras que significam mestre, pedagogo, mestre, aquele que conduz, aquele que guia, aquele que orienta, aquele que educa moralmente, aquele que forma o caráter. Didáscalos, aquele que ensina, que expõe as Escrituras. A palavra grega equivalente a rabino ou rabone, mestre, que tantas vezes foi Jesus chamado. Mas aqui, eles usam, e só aqui usam, a palavra epistastes, que é doutrinador, mestre cheio de autoridade. E então, é dito: quem é este que até o vento e o mar obedecem à sua doutrina? O epistastes, que eles mesmos chamaram o doutrinador. Em hebraico, uma das palavras para mestre é o removedor de montanhas.
aquele que remove montanhas, aquele que abre mares, aquele que acalma tempestade. E se tiverdes fé, direis a este monte, lança-te daqui para acolá. Ora, é a hora de uma fé que mova montanhas e de uma fé que aplaque a fúria dos mares. Jesus os repreendeu e disse: homens de pequena fé, por que duvidaste? E eu pergunto, duvidaram de quê? Porque Jesus, quando entrou no barco, disse a eles: passemos para o outro lado. E eles duvidaram que chegariam ao outro lado. E eu quero dizer uma coisa a você: quando Jesus te diz que você vai passar para o outro lado, é porque você vai chegar no outro lado. Não importa a tempestade que seja. O Evangelho de Lucas vai além e diz que Jesus assim falou aos seus discípulos: ó homens de pequena fé, onde está a vossa fé? Se a minha fé, se a tua fé não está aonde ela está, onde ela, deveria estar, quando precisarmos da nossa fé, não a teremos. Não é que ela não exista, é que ela não está no lugar certo. Quando Jesus foi a curar aquele homem, 38 anos enfermo, que esperava o anjo descer e as águas se agitarem, a fé daquele homem não estava aonde e com quem deveria estar. Estava com um anjo e estava na agitação das águas. Há muitas pessoas que estão querendo o mover de Deus, mas tudo o que de fato vem, de fato querem e de fato têm é mera agitação. Mas Jesus então perguntou a este homem: queres ser curado? E o homem imediatamente começou com os seus argumentos: ah, meu Senhor, eu não tenho quem me ajude. Ah, meu Senhor, quando eu desejo, outro chega na minha frente. Nada disso foi o que o Senhor perguntou. A fé deste homem estava no lugar errado e com as pessoas erradas. Jesus volta: queres ser curado? E então Jesus ministra aquele homem. E aquele homem é curado. Mas há pessoa que tem a sua fé no lugar certo, na pessoa certa, de Jesus. E ainda assim, a fé lhes falta. Por quê? Porque estão no tempo errado. Quando Jesus foi à casa de Lázaro, Marta e Maria, porque Lázaro havia morrido e Jesus o ressuscitaria, ouviu das irmãs de Lázaro: ah, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Elas tinham fé em Jesus, mas a sua fé era no passado. Jesus então traz a fé a uma conjugação correta. Não te disse eu, passado, se creres, presente, verás a glória de Deus, futuro. Ora, não basta crer que ele poderia ter feito. Temos que crer que ele prometeu, ele fará, e por isto
veremos a glória de Deus. E então Cristo opera o milagre. Quando eles chegaram ao outro lado, quando você vai ao Evangelho de Lucas e nos demais evangelhos, verá que ele chegou a uma terra chamada de Gadara, a terra dos Gadarenos. E conhecemos o famoso episódio em que aquele endemoniado ou endemoniados, porque em alguns textos dizem que eram 2 e outro 1, vieram ao encontro de Jesus. E os demônios disseram: Jesus, filho de Davi, que temos nós contigo? Viestes atormentar-nos? Que maravilha! Que maravilha do que é dito por essas entidades, esses demônios. Viestes atormentar-nos? Porque o que é atormentar? É meter em uma tormenta. É entrar numa tempestade. Jesus acalmara a tempestade que assolava os homens, que possivelmente era sobrenatural. E tão logo termina a tempestade e chega com os homens, inicia uma tempestade contra os demônios. Quando se passa a nossa tempestade, se inicia uma tempestade destruidora contra o império das trevas. Tempestades de vento, ondas que nos sacodem, que nos lançam de um lado para o outro. Mas talvez nas Sagradas Escrituras não houvesse maior tempestade do que aquela que enfrentou o apóstolo Paulo no seu naufrágio. Essa não foi uma tempestade que não terminou sem a destruição do navio. A Bíblia diz que por causa daquela tempestade, que era, segundo as Sagradas Escrituras, um tufão. Eles estavam no meio de um tufão. Diz: por dias não vimos as estrelas nem o sol. Estavam completamente desorientados. Há tempestades na vida que nos desorientam. Não sabemos para onde ir. Não temos ideia de onde estamos. Porque são gigantescas tempestades. Se foi-se, diz a palavra, toda a esperança. E então o apóstolo Paulo, vendo isto, se levantou e pregou, meus irmãos, nós precisamos nos nossos dias, para despertarmos a fé em tempos difíceis, em tempos tempestuosos, de pregadores como Paulo, pregadores da tempestade. Paulo teve que falar de tal maneira que a sua voz cobrisse a tempestade, os trovões, os ventos, os choques das águas contra a nau. Ele teve que se agarrar, se levantar. Imagine o apóstolo Paulo, aquele navio sendo jogado de um lado para o outro, mas ele transmitiu uma palavra de fé e encorajamento, dizendo: ninguém perecerá, exceto se perderá o barco, a embarcação, o navio.
Às vezes é necessário que a embarcação, que o barco se perca. E por quê? Por que é necessário? De todos aqueles que estavam ali, os que mais corriam o risco de perecerem era um grupo exclusivo, os que não sabiam nadar. Esses eram os que mais risco corriam de morrer naquela tempestade. Embora todos já imaginassem que pereceriam, não há dúvida de que aqueles que não sabiam nadar corriam mais risco. E por isso era necessário que a nau, que o barco, que o navio se perdesse. Porque Paulo disse: agarrem-se a uma tábua. Deus, por vezes, faz o nosso barco se perder, se chocar contra as rochas, se partir em pedaços, para nos dar, de alguma forma, uma tábua de salvação. Porque Deus não está comprometido com o barco nem com a carga. Deus está comprometido contigo. Deus está comprometido comigo. É necessário despertar a fé. E para despertar a fé, é necessário que eu e outros possamos ser os pregadores da tempestade. Os homens que se levantam. Onde será que Cristo dormia? Não há para se saber ao certo. Na popa, atrás, na proa, à frente. Mas eu imagino que Cristo estivesse descansando. E para mim, digo eu, não o Senhor, digo eu, na popa, na parte de trás. E igualmente imagino, não que a Bíblia o diga, eu estou dizendo, que quando Cristo se levantou, se colocou na proa, à frente, e repreendeu o mar, e repreendeu o vento, e disse: acalma-te, aquieta-te. E o mar se acalmou, e o vento se aquietou. Igualmente, nós devemos aprender a nos erguer de trás e nos colocar à frente e repreender e dizendo: acalma-te, aquieta-te, no nome de Jesus Cristo. Ele repreendeu o mar, ele repreendeu o vento, e o mar e o vento se acalmaram e se aquietaram. Mas depois de tudo isto, Jesus repreendeu seus discípulos. E por que ele os repreendeu? Para que eles se acalmassem e se aquietassem. Temos que ter uma fé que mesmo quando estourar contra nós a guerra, não temeremos, que não nos abalaremos de más notícias. Uma fé como do apóstolo Paulo, que disse: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Aquele que combateu o bom combate, que completou a carreira e guardou a fé. Saiba do seguinte: fé tem que ser guardada no lugar certo, na hora certa, para ser usada. No momento em que você necessitar. Fé tem que estar na hora certa e no lugar certo, na pessoa certa.
para você usar. Guarde a sua fé. Preserve a sua fé. Não importa o tamanho da tempestade, o tamanho da tribulação. Tribulação deve ser algo em nossas vidas produtivo e com uma produção de algo eterno. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória. Um peso de glória muito excelente. Eu quero dizer algo para você. Jesus está sempre disposto a nos ajudar, a nos atender. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Descanso até mesmo na maior das tempestades. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como pode um jugo ser suave e um fardo ser leve? Um jugo era algo como uma canga colocada sobre animais, normalmente uma parelha, 2 animais ou mais, para que esses assim pudessem puxar a carroça e levar o fardo que estava, a carga que estava na carroça. Ele diz: vinde a mim todos que estáis sobrecarregados, com sobrecarga. E disse: o meu fardo é leve. A sobrecarga, mas você troca a sua sobrecarga por um fardo leve. Por que leve? Como pode uma sobrecarga se tornar um fardo leve? Justamente porque o jugo, como disse, era no mínimo uma parelha. 2, o jugo é de Cristo. O fardo é de Cristo, e ele diz: venha. Você não levará sozinho mais. Você está sobrecarregado porque está levando sozinho. Você não levará mais sozinho. Eu levarei contigo. E quando Cristo puxa conosco, quando Cristo leva o jugo conosco, não há jugo que nos fira, porque ele suporta. E ele puxa. De modo que não há fardo que seja pesado, que seja uma sobrecarga. Por quê? Porque é ele quem puxa. Ele é mais poderoso, ele é grandioso, ele é forte, ele é todo poderoso. Agindo Deus, quem impedirá? Meu amado irmão, você que agora me ouve, eu quero estender a você um convite, uma oração. Eu quero estender a você um convite de aceitar a Jesus, de vir a Ele, de ser aliviado. Ter alívio é bom, mas ter descanso é muito melhor. E aprender dele, segui-lo, entrar nesse discipulado dele, estar com ele, e então o seu jugo será suave e o seu fardo será leve, porque ele levará conosco. Se você deseja isto agora, deixe-me orar por você, para que Jesus entre na sua vida e você tenha esta experiência. Receba agora o alívio e no caminhar o descanso.
Senhor meu Deus, eu quero orar por essa pessoa. Eu quero colocar essa pessoa agora no teu altar. Eu quero pedir que ela agora abrace a Cristo e Cristo a abrace. Receba a Jesus e Jesus a receba. E assim o Senhor irá com ela compartilhar. O jugo é teu, o fardo é teu, mas o Senhor é que leva e por isto ele será suave, leve. No nome de Jesus Cristo. Ainda quero orar por aqueles que deixaram a sua fé aonde não deveria estar. E por causa disso lhes falta a fé, porque não guardaram a fé. Senhor nosso Deus, eu quero orar por cada pessoa que deixou com quem, ou com que, ou quando, nos lugares indevidos e nos tempos indevidos, a sua fé, e não guardaram a sua fé, não a trouxeram consigo mesmos. Senhor, agora, devolve-lhes a fé e preservem a fé por meio da paciência, para que quando temos fé e temos paciência, não nos falta de forma alguma esperança. E mesmo na provação, pela perseverança, teremos experiência, e pela experiência teremos esperança. Abençoa-nos no nome de Jesus. E por fim, eu quero fazer uma terceira oração, de nos tornarmos aqueles que despertam a fé e com a fé a esperança. Expondo a palavra, a Bíblia diz que quando aqueles dois discípulos no caminho de Emaús foram encontrados por Jesus, a Bíblia diz que Jesus lhe perguntou: por que estáis assim tão tristes? E eles disseram: porque esperávamos que ele fosse. Eles tinham perdido a esperança, motivo pelo qual estavam tristes. E diz a palavra, e Jesus expondo-lhes a palavra, desde Moisés aos profetas, há uma mensagem que nos devolve a esperança. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, mas a esperança pelo expor a palavra. Que nos tornemos pregadores expositivos da palavra. Que nos tornemos pregadores da tempestade, que devolvem a fé e com a fé devolvem a esperança. Eu quero te convidar a ser um despertador de fé e de esperança na vida das pessoas. E se você deseja isso, ponha a mão no seu coração, enquanto eu oro por você. Senhor nosso Deus, nós queremos orar para que possamos todos ser pregadores de tempestade, que nossas vozes e nossas palavras cubram os trovões, os choques das ondas, os ventos, que nós saibamos nos equilibrar, nos pôr de pé como Paulo e pregar aos que não têm mais alento, que não têm mais fé, que não têm mais esperança nesses tempos difíceis, desorientados, desnorteados, perdidos. Mas agora, Senhor, que se levantem os pregadores, os que despertam a fé em tempos difíceis. No nome de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que todos nós sejamos
usados por Deus nesses tempos difíceis para despertar a fé. Amém.